Uma distribuição Cosmos Vídeo. Aí está a cidade que enfrentou as pressões dos anos 80, assim como as dádivas do peso de uma história única. Tudo sob o olhar atento do mundo inteiro. E surge a questão: como preservar e honrar o espírito do passado, o legado dos tempos e também direcionar-se para o século XXI? Eu sou Arvin Kaplan, apresentador e escritor. Neste programa eu gostaria de convidá-los para visitarem Jerusalém e ver alguns dos desafios e dilemas desta cidade, bem como algumas soluções. Jerusalém, As Portas do Tempo. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. A Jerusalém histórica é uma das grandes cidades circundadas graças a Salomão o Magnífico, que construiu esta muralha no século XVI. Estes muros construídos para defesa agora são apenas decorativos. Eles encerram uma área com um dos lugares mais preciosos e sagrados do mundo. Estes muros também servem como pano de fundo para a antiga população mista de muçulmanos, judeus e cristãos. O orgulho de Salomão era a porta de Damasco. Foi daqui que, por centenas de anos, grandes caravanas saíram rumo a Constantinopla, no norte. Hoje ainda é a principal entrada para o bairro muçulmano. Sua beleza pode ser vista neste antigo desenho, mas durante o transcorrer dos anos, sua suntuosidade foi diminuída. Durante anos, veículos chegavam à área e estacionavam desordenadamente. No final dos anos 70, foi pedido aos arquitetos Unis Figorato e Peter Bogar para restaurarem as áreas dilapidadas em volta da entrada e a praça. O trabalho levou 3 anos e foi completado em 1984. Porém, durante a restauração da praça, o passado foi revelado de forma intensa e inesperada. Havia alguns poucos indícios e durante as escavações e remodelação, foram encontradas as ruínas de um portão romano do século II. Aprofundando as escavações, os trabalhadores encontraram salas romanas e relíquias à medida que removiam os escombros sob as torres da porta. Mas ainda estava por vir. Após entrar nas câmaras empoeiradas, os trabalhadores se depararam com pedras pintadas com mais de 1000 anos. O que tinha sido descoberto? A resposta estava em um mapa em mosaico de Jerusalém, datado do século VI. Ao norte, havia um portão que levava a uma rua principal que cortava a cidade. O que havia sido encontrado eram as pedras da praça datadas do século II, que provavelmente eram assim como estas. Mas a história de Jerusalém remonta a mais de 1000 anos antes dos romanos. Conhecida como a Cidade da Paz, sofreu com mais de 40 invasores diferentes. Foi considerada a joia do mundo antigo, para depois ser incendiada pelo imperador Tito e arada por Adriano, tornando-se, por alguns séculos, apenas uma região provinciana do Império. Durante a época das Cruzadas, do século XII, a glória lentamente retornou a Jerusalém, tornando-se conhecida pelos cristãos e também pelos judeus como a Cidade Sagrada, o centro simbólico do mundo. A partir das Cruzadas, a ideia da perfeição mística de Jerusalém se sedimentou com o passar do tempo.
Assim, no século XVIII, o poeta William Blake escreveu sobre seu grande desejo de construir Jerusalém nas terras verdes e agradáveis da Inglaterra. Repetidamente, os trabalhos dos artistas do século XIX mostram uma imagem idealizada de uma cidade bíblica, onde Abraão, se estivesse vivo, poderia passear em paz e repousar. Após esse romantismo, sobreveio a amarga realidade da Jerusalém do século XIX. Leprosos, aleijados e mendigos iam ao encontro dos viajantes em cada portão. Os guias avisavam que lixo e sujeira escondiam os lugares sagrados. Mesmo Herzl, o sonhador sionista, escreveu: "Quando eu me lembrar de Jerusalém, não será com alegria. Se Jerusalém é nossa, então vou começar a limpá-la." Em 1917, soldados britânicos e australianos, sob o comando de Allenby, tomaram Jerusalém, terminando com 400 anos de domínio turco. Para as tropas aliadas, com muitos soldados devotos à religião, este foi um momento emocionante. Após sua humilde entrada a pé pelos portões de Jaffa, o general Allenby parou provavelmente onde estou agora, em frente da cidade. Aqui ele jurou honrar Jerusalém e proteger os interesses de seus habitantes. Foi um discurso comovente. Jerusalém era uma cidade sagrada, e os novos guardiões juravam fazer tudo o que pudessem para guardá-la. Para chegar a esses altos ideais, os britânicos estabeleceram a Sociedade de Jerusalém. Seus objetivos eram bastante simples: preservar o antigo e dignificar o novo. Mas é mais fácil falar do que fazer. O que os britânicos encontraram foi uma cidade dedicada ao passado. Suas glórias, como a cúpula do rochedo, caiu por falta de reparos. Era uma cidade cheia de buracos e dividida em 4 partes: muçulmanos, judeus, cristãos e armênios. Todos com ciúmes uns dos outros. Acima de tudo, era uma cidade escura, estagnada, cheia de ruas sujas e bazares dilapidados que contrastavam duramente com a modernidade além dos muros. Vendo isso, os britânicos não podiam fazer outra coisa além de mudanças superficiais. As entradas da cidade foram parcialmente limpas. A horrível torre do relógio sobre o portão de Jaffa foi removida e alguns baluartes foram recolocados. Entre 1918 e 1948, 5 grandes projetos foram apresentados para a renovação e preservação da cidade antiga. Mas pouco foi feito. E a pergunta é, por que não? Bem, talvez houvesse muitos obstáculos, muitas autorizações vindas de fontes externas, pouco dinheiro disponível. E havia a política de feudos entre árabes e judeus. Havia ameaça de guerra. E também havia aquele sentimento de ser uma administração temporária. Então, por que se preocupar com questões tão complicadas? Quando os britânicos partiram em maio de 1948, a guerra irrompeu em Jerusalém com 5 exércitos árabes atacando um Estado judeu inexperiente. A luta no lado judeu foi curta e terminou amargamente com a expulsão da população judaica. Agora, muros de concreto dividiam Jerusalém como uma terra de ninguém, separando a cidade antiga jordaniana da Jerusalém ocidental dos judeus. Em 1967, após o ataque jordaniano através da fronteira de Jerusalém, em uma guerra curta, os israelenses recuperaram a cidade antiga. Agora, pela primeira vez em 50 anos, a antiga cidade e seus arredores estavam em mãos de um único poder local. Para aqueles com boa memória, era a primeira vez que os judeus tinham total controle da área da cidade antiga em quase 2